Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre micobactérias e eu dividi de uma maneira bem didática para que vocês consigam entender um pouquinho sobre esse grupo de bactérias. Então a gente vai ver esse tema em 5 tópicos. Primeiro, classificação. Segundo, principais características da célula micobacteriana. Terceiro, metabolismo. Quarto, ecologia. E por último, as principais doenças associadas a esse grupo. As micobactérias fazem parte da ordem Actinomycetales, mais especificamente da família Mycobacteriaceae. Dentro dessa família existe uma diversidade bastante grande entre os indivíduos, entre as espécies dessa família, no que se refere, por exemplo, à capacidade de causar doenças tanto em humanos quanto em animais, os seus reservatórios naturais e a dinâmica de crescimento em culturas, em placas de Petri, em laboratório. Então, em relação ao tópico sobre as células, as características da célula micobacteriana, eu trouxe 3 informações que eu acho pertinentes da gente estar comentando. A primeira tem a ver com a composição da parede celular das micobactérias. Então, é diferente das outras bactérias, que vocês já sabem que tem uma composição ali específica de peptidoglicanos, ainda que sejam gram-positivas ou gram-negativas, a célula micobacteriana tem um diferencial, que é a presença de substâncias chamadas ácidos micólicos. Eu creio que seja uma das principais características das micobactérias que as diferenciam das demais bactérias. Então, a presença desses ácidos micólicos torna difícil a separação dessa bactéria utilizando a técnica simples de coloração de Gram. Então, o que acontece? Foi desenvolvida uma técnica diferente para a coloração e para a identificação de micobactérias em lâminas ali dentro do laboratório. O corante utilizado é a carbofucsina, que a partir do momento que você coloca esse corante na lâmina e esse corante é absorvido pela parede bacteriana, ele tem uma resistência para sair quando utilizado soluções tanto de álcool quanto de ácido, que são normalmente as soluções utilizadas para fazer o processo de descoloração. Então, por esse motivo, por essa resistência, essa dificuldade em retirar esse corante dessa parede, as micobactérias também são conhecidas como bacilos, que tem a ver com a sua forma, álcool ácido resistentes ali, devido à sua dificuldade da retirada no processo de coloração, de descoloração. Em relação à forma das micobactérias, elas são normalmente classificadas como bacilos, ou seja, as suas células são mais alongadas, bacilos delgados, ligeiramente curvos, dependendo da espécie que você está observando. Além disso, as micobactérias não possuem estruturas de motilidade, ou seja, elas são imóveis, não possuem flagelos, cílios ou qualquer outra coisa que as permitam a locomoção. E, juntando essas características da célula micobacteriana, ela também não é capaz de formar esporos, que são aquelas estruturas que as bactérias normalmente se transformam para passar pelos momentos ali de escassez de água e nutrientes naquele ambiente onde ela se encontra. Em relação ao metabolismo, a gente pode destacar aquelas características bem básicas de qualquer célula microbiana. Então, as micobactérias, por exemplo, são organismos aeróbios. Isso significa que para que o seu metabolismo ocorra ali, a energia seja produzida, ela precisa estar na presença de oxigênio numa concentração adequada. Mas existem algumas poucas espécies que são aeróbias, mas são classificadas como microaerófilas. Isso quer dizer que elas precisam ter oxigênio, e é necessário ter oxigênio no ambiente para que ela consiga se desenvolver. No entanto, não uma concentração muito alta desse oxigênio, uma concentração baixa, ela já consegue desenvolver ali os seus processos metabólicos. Uma característica bem interessante ali dessas micobactérias é que existem algumas espécies que produzem pigmentos. Na realidade, vocês vão ver mais lá na frente, quando a gente falar um pouquinho sobre a diferença, a classificação ali das micobactérias, existe um grupo que são as micobactérias não tuberculosas. Então, algumas espécies desse grupo, elas produzem pigmento em alguma dessas duas situações. Ou esses pigmentos são produzidos naturalmente, porque são constitutivos da célula micobacteriana daquela espécie, ou essa bactéria vem a produzir o pigmento quando ela é exposta à luz. Na maioria das vezes, alguns comprimentos de onda presentes na luz branca são responsáveis pela indução da produção desses pigmentos e que em alguns casos pode ajudar ali na classificação dessa bactéria. Diferentemente das outras bactérias, as micobactérias elas têm um crescimento lento. Elas podem ser classificadas inclusive com base nesse crescimento em pelo menos 2 grupos. O primeiro
que é o grupo onde são consideradas aquelas de crescimento rápido, as que apresentam um crescimento visível ali na placa ou no tubo em menos de 7 dias. E aquelas de crescimento lento, que são aquelas que vão demonstrar um crescimento visível ali na placa ou no tubo com mais de 7 dias. As espécies, em sua maioria, são saprófitas. Vivem e replicam-se em ambientes naturais. No entanto, uma pequena parcela conseguiu se adaptar ao ambiente intracelular, tornando-se patogênicos, especialmente ali de vertebrados superiores. As micobactérias foram classificadas conforme a sua patogenicidade em humanos em 3 grupos. O primeiro grupo é chamado de estritamente patogênico. Dentro desse grupo, normalmente são estudados e são as espécies mais famosas, que é o caso do complexo Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium lepre, que é o causador da hanseníase. O segundo grupo são aquelas potencialmente patogênicas e o terceiro grupo das raramente patogênicas. Tanto o segundo quanto o terceiro grupo normalmente são associados às espécies que são agrupadas ali como micobactérias não tuberculosas. O complexo Mycobacterium tuberculosis é formado pela espécie Mycobacterium tuberculosis, mais outras micobactérias que também causam tuberculose em invertebrados não humanos. As espécies desse complexo elas são consideradas estritamente parasitárias. Isso significa que elas não conseguem sobreviver no ambiente por longos períodos, a não ser que estejam em associação com os vertebrados que eu citei anteriormente. O Mycobacterium lepre é a bactéria causadora da hanseníase. Ela tem um conjunto ali pequeno de hospedeiros, além do homem, normalmente você só encontra parasitando os tatus e os camundongos. No passado, a hanseníase ela teve uma dispersão mundial, mas nos tempos recentes ela tem sumido ali da Europa, os casos têm reduzido bastante, mas existem ainda focos bem grandes e constantes em alguns países, como é o caso do Sudeste Asiático, da África, da Índia e algumas áreas das Américas, como é o caso do Brasil. As micobactérias não tuberculosas estão distribuídas amplamente na natureza, mas podem ser encontradas principalmente na água de reservatórios naturais, na água de torneiras, piscinas, no solo e em alguns animais. No caso dos seres humanos, elas são encontradas ali colonizando na sua forma saprófita. No entanto, em situações de desequilíbrio do sistema imunológico, elas podem vir a causar infecções oportunistas. Essas bactérias podem causar uma variedade de doenças, tanto em homens quanto animais. E a gravidade da doença vai depender da virulência da bactéria que a causou. O pulmão ele costuma ser o órgão mais afetado quando a gente pensa em doenças causadas por micobactérias não tuberculosas. E as pessoas que estão mais suscetíveis à infecção pelas espécies desse grupo são aquelas imunodepressivas, que possuem doenças linfoproliferativas ou que estejam em tratamento com drogas imunossupressoras.